Tudo bem, Gustavo? E vocês? Tudo bem? Tranquilo. Milton Leite, obrigado por você estar participando aqui conosco. A galera foi em peso no meu direct pedir sua participação. Todos nós gostamos muito de você e estamos honrados com a sua presença aqui. Tá bom, Milton? Tá ótimo, eu agradeço muito o convite de vocês aí. À disposição. Galera, vocês já podem mandar suas mensagens, suas perguntas para o Milton Leite, que no decorrer da live, o Milton Leite irá responder assim que possível. Tá bom, galera? Milton, vou começar como sempre gosto de fazer a live, contando um pouco da sua infância. Como era o Milton Leite na infância? Se o Milton Leite já gostava de esportes, se já praticava esportes. Conta pra gente, Milton. Bom, eu sempre fui muito ligado em esportes desde moleque. Eu morava aqui em São Paulo, né? Eu nasci aqui em São Paulo, morava na Vila Olímpia, que é um bairro aqui da região sul de São Paulo. E curiosamente minha família morava numa vila, né? Eram 6 casas, só 6 sobradinhos. Então para jogar bola na rua era até mais fácil porque não tinha movimento de carro, né? Eu sempre gostei muito de esportes. Quando era menino eu pratiquei não só futebol jogando bola na rua, mas pratiquei judô durante um tempo, fiz natação no colégio durante outro tempo, enfim. Mais adolescente, já depois que eu tinha saído de São Paulo, eu joguei voleibol há muito tempo, fui até da seleção mineira de voleibol, na época eu morava em Uberlândia. Enfim, foi uma infância normal, de muita brincadeira, de muita rua. Naquela época, aqui em São Paulo, era mais fácil se brincar na rua do que é hoje, né? Não só pelo movimento muito grande de carros, de movimento de gente na rua, mas até pela insegurança, enfim. Mas eu tive uma infância muito proveitosa, aproveitei muito, posso dizer que sim. E qual desses esportes aí que o Milton Leite jogava bem? Olha, o esporte que eu mais pratiquei assim a sério, né, foi o voleibol. Quando eu tinha ali de 12 para 13 anos, eu comecei a praticar voleibol. Nessa época eu morei em Uberlândia há um tempo, né, morei 2 anos em Uberlândia, em Minas Gerais, quando era garoto. E lá eu comecei a jogar voleibol, por indicação de um professor de educação física da escola. Lá eu fui jogar no Uberlândia Tênis Clube, que era o clube da cidade, participei de campeonato mineiro infantil, cheguei a ser convocado para a seleção mineira infantil, eu tinha acho que 12 anos, 13 anos. Mas aí minha família resolveu voltar aqui para o estado de São Paulo, a gente voltou e foi morar em Jundiaí. Então eu perdi a chance de continuar na seleção mineira lá, mas mesmo em Jundiaí continuei jogando voleibol, joguei no time da cidade, fui a jogos regionais, fui a jogos abertos. Daí eu recebi um convite para vir jogar aqui em São Paulo, no time juvenil do Palmeiras na época, e disputei campeonato estadual, campeonato metropolitano aqui e tal. Só que o voleibol naquela época não era um esporte tão profissional como é hoje, né? Então na hora que eu tive que decidir entre continuar jogando o vôlei a sério e fazer faculdade, eu preferi fazer faculdade e parei de jogar, né? Foi nessas práticas de esportes que você decidiu seguir essa profissão de jornalista? Não, na verdade não. Na verdade, quando eu decidi ser jornalista foi porque eu queria trabalhar em alguma coisa que me permitisse escrever, né? Porque na verdade eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler. A minha frustração na vida é não ter sido escritor de ficção, né? De livros e tal. Então a forma como eu poderia desenvolver um trabalho escrevendo seria no jornalismo, em jornal. Na época eu pensava muito em jornal, né? E foi por isso que eu decidi ser jornalista. E foi por isso que eu comecei trabalhando como jornalista em jornal. E depois as coisas foram acontecendo, acabei indo para o rádio, do rádio para a televisão, enfim. Nunca me imaginei trabalhando, por exemplo, no que eu faço hoje. Nunca me imaginei ser narrador, né? A vida que foi me levando. E conta, Milton, pra gente o começo da sua carreira. Como foi o começo da sua carreira? Aonde você começou? Nessa época, isso é 1978, né, eu fiz esse ano 41 anos de profissão, 41. Em 1978 eu entrei na faculdade de jornalismo, eu morava em Jundiaí, né, aqui pertinho de São Paulo, são 50 quilômetros aqui de São Paulo. E quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu comecei a procurar emprego, fui trabalhar no jornal da cidade, lá, o jornal de Jundiaí. Durante um ano eu fui repórter lá no jornal, isso de 79 para 80, né? E aí recebi um convite para trabalhar em rádio, que era do mesmo grupo, do mesmo dono, né, lá em Jundiaí, e comecei a trabalhar em rádio lá também. E trabalhei durante 9 anos lá em Jundiaí, eu trabalhei lá em 2 jornais, em 2 emissoras de rádio e tal. Fiz de tudo que você possa imaginar em jornal lá, em rádio também. E quando foi em 1987, já tinha praticamente 9 anos que eu estava trabalhando nisso, eu vim para São Paulo, eu consegui uma vaga aqui no Estadão, no jornal, né, no estado de São Paulo,
como redator da área de economia, fui trabalhar na editoria de economia do Estadão. Um pouco depois acabei de trabalhar também na Rádio Jovem Pan, fazer um programa de variedades na Jovem Pan AM aqui em São Paulo. Trabalhei nos dois veículos e tal. E aí só um pouco mais lá pra frente é que aparece primeiro a TV Jovem Pan, depois a ESPN Brasil, enfim, e aí a carreira seguiu. E como foi, Milton? Conta pra gente a sua experiência na Jovem Pan, né? Lá onde você narrou vários jogos, trabalhou na TV também Jovem Pan, Chitas TV Jovem Pan. Conta pra gente como é que foi essa experiência de trabalhar um dos grandes veículos de comunicação no rádio hoje e na TV naquela época. Na verdade quando eu vim para São Paulo, eu trabalhava no Estadão aqui à tarde e à noite e fazia rádio ainda lá em Jundiaí de manhã. Foi quando eu recebi um convite para trabalhar na Rádio Jovem Pan, né, no AM. E vim para cá para fazer um programa de variedades de manhã, enfim, não tinha nada a ver com esportes, era só variedades. Só que a Jovem Pan, o grupo, né, naquela época, estava iniciando o projeto da TV Jovem Pan, que nem existe mais, né? A TV Jovem Pan já não existe mais. E o projeto da TV era muito filme, muito esporte e muito jornalismo, que era basicamente para aproveitar a fama de jornalismo que a rádio já tinha aqui em São Paulo, era uma das melhores do Brasil naquela época. E quando eles começaram, ali foi no 1990, eles começaram as primeiras transmissões experimentais da televisão e começaram a fazer transmissões de futebol. Eles começaram a aproveitar o próprio pessoal da rádio, né, para fazer coisas na televisão, porque ainda era só um projeto experimental. E eu acabei indo para ser, na verdade eu não fui para ser narrador logo de cara, eu fui para ser apresentador de estúdio, né? Eu era o cara que fazia o antes do jogo, fazia o intervalo do jogo e fazia o depois do jogo. E aí teve um determinado dia lá que faltou o narrador que ia fazer o jogo do Campeonato Paulista, que a gente transmitia na época, e eu fui chamado para fazer. Vai lá, só tem você, vai você mesmo. Eu acabei indo e fiquei, né? Daí aparentemente fui bem naquele jogo e acabei ficando. Foi aí que começou a minha carreira de narrador de esportes em televisão, né? O Milton, na Jovem Pan, você não narrava o grito de gol, você narrava a emoção na Pan. Por que você não narrava o grito de gol? Na verdade, nenhum dos narradores a gente era em 3 ou 4 naquela época lá na TV. Aquilo foi uma orientação da direção da TV, né? O Tuta, né, o Antônio Augusto Amaral de Carvalho, que era o dono da Rádio Jovem Pan e o dono da TV também, dos sócios da TV. A televisão naquela época, a TV Jovem Pan foi um projeto que ela durou muito pouco, né? Ela teve ali acho que 4, 5 anos em que ela funcionou para valer, depois ela se arrastou durante mais um período até a sociedade ser desfeita. Mas a TV Jovem Pan ela inovou em muitas coisas naquela época, inclusive graficamente, né? Então quando saiu um gol, entrava embaixo da tela assim um gol, né? Que a palavra ia crescendo e diminuindo com um monte de ozinhos ali do gol, né? Gol! E além disso entrava a musiquinha, como já tinha na rádio, né? Aquela musiquinha que entra depois do gol na rádio. Então o Tuta achou na época que ficava muito gol, né? Porque já tinha a musiquinha que falava de gol, tinha um negócio que aparecia escrito gol e você ainda gritar gol. Então ele sugeriu que cada narrador, a gente era 4 naquela época, cada narrador escolhesse um grito que não usasse a palavra gol, né? Então cada um teve que criar um grito diferente que não usasse a palavra gol para gritar gol, né? E aí eu acabei fazendo essa frase, né? A emoção acontece na Pan, né? E aí quando eu falava isso, entrava lá o grito, entrava a musiquinha, entrava tudo e tal. Então não tinha grito de gol no início lá da TV Jovem Pan. Eu vi um tempo desses, os vídeos onde você falava isso, eu achava meio estranho, né? Porque o momento máximo do futebol pro narrador é o grito de gol. Você achava também meio estranho, Milton? Não, eu achei que ficava bom. Na verdade, assim, se você juntar tudo, né, que a gente fazia, a parte gráfica, a musiquinha que entrava, mais um grito diferente de gol, eu acho que... Eu não estranhava, eu achei até uma boa sacada, era diferente, né? Era diferente de todo mundo, tudo que se fazia em televisão naquela época e mesmo depois, né? Nunca mais se teve disso. Hoje em dia todo mundo grita gol, como sempre se gritou, né? É verdade. Deixa eu passar aqui pela galera, Milton. A galera tá te elogiando muito, tá falando muito também os seus botões. O Alex tá dizendo assim, ó, grande referência a todos que trabalham na comunicação. O Luiz Márcio Leite tá manda um alô, tio. Seu sobrinho, Milton? Não, acho que não. Deve ser por causa do meu cabelo branco. O Silva Felipe tá falando que você é um monstro. Enfim, a galera tá falando muito dos seus bordões, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Enfim, Milton, deixa eu te perguntar uma coisa agora, Milton.
Você chegou na ESPN em 95, né? Até então, ali era o grande desafio da sua carreira? Na verdade, a ESPN acabou sendo uma forma de eu dar um novo rumo para minha carreira, porque até ali, até 95, a minha carreira, o esporte na minha vida, era sempre uma coisa secundária. Por exemplo, quando eu trabalhei em Jundiaí, eu trabalhei em jornal e fazia rádio, mas eu fazia esportes na rádio, era repórter de campo na rádio lá em Jundiaí, mas a minha atividade profissional era no jornal, onde eu ganhava mais dinheiro, era onde eu tinha minha atividade principal. Quando eu vim para a Jovem Pan no rádio, quando eu fui fazer televisão na TV Jovem Pan, também a TV era coisa secundária. A minha função principal era ser apresentador de rádio. E quando surge a ESPN Brasil, a minha atividade principal ainda era ser apresentador de rádio na Jovem Pan, eu continuava fazendo um programa de variedades lá. E quando eu vou na verdade eu fui convidado para ir para a ESPN, eu fui para cobrir férias. No mês de janeiro de 95, o Paulo Soares, que está lá até hoje, era narrador lá no canal, ele nem apresentava o Sport Center ainda, ele era só narrador. E ele tirou férias naquele janeiro de 95. Eles precisavam de alguém, porque eles tinham lá, acho que 2 ou 3 rodadas do Campeonato Italiano, que a ESPN tinha naquela época, e tinham também algumas noitadas de boxes, né, naquele mês de janeiro. Então eles precisavam de alguém para fazer. Me chamaram o Trajano, o Juca Kfouri, que já estavam lá, me conheciam da TV Jovem Pan, resolveram me dar uma chance de narrar lá. E foi assim que eu fui para ele. Era para ficar só em janeiro. Mas como a TV por assinatura naquele momento estava crescendo, os canais estavam crescendo de esportes e tal, muitos eventos estavam sendo comprados, a ESPN estava investindo já naquela época muito nos campeonatos internacionais, eles compraram o campeonato japonês, compraram o campeonato alemão, que ninguém fazia aqui no Brasil e tal. Então começaram a ter mais eventos, eles precisaram de mais narradores. É assim que eu fui ficando na ESPN, né? Então comecei lá em 95, até o final de 97, eu ainda fiquei na rádio e na ESPN. A rádio ainda era a minha atividade profissional principal. Só em 97, no finalzinho de 97, é que eu decidi sair da rádio e ficar só na ESPN. Tem uma audiência aqui de luxo, Milton Leite, que é o Luiz Alberto, tá falando assim, ó, sensacional. Milton é um dos gigantes, bom programa, abraços, Luiz Alberto. O Luiz Alberto é um querido amigo, é um monstro também como narrador, talvez hoje seja o principal narrador do Brasil, né, em termos de futuro ainda, enfim, ele está na Globo hoje como ele e o Galvão como os 2 principais narradores. E o Luiz Roberto, para quem não sabe, a gente trabalhou junto lá na ESPN, né? O Luiz Roberto era um dos grandes nomes do rádio de São Paulo, da equipe do Osmar Santos, ele narrava na Rádio Globo, era um monstro narrando, né? E ele começou, e nesse crescimento que eu estava falando da ESPN lá no começo, com muitos eventos, com muita coisa acontecendo e tal, foram surgindo novos narradores, foram sendo contratados novos narradores. Eu entrei nessa, o Luiz Roberto um pouquinho depois, porque ele já estava no rádio, era sucesso no rádio aqui em São Paulo. Ele veio para a ESPN também, a gente trabalhou um período juntos ali, e depois ele acabou indo para a Globo, e esse narrador fantástico que é hoje, assim como o Casagrande, né? Muita gente não lembra, mas o Casagrande começou comentarista na ESPN Brasil e pouco depois também ele foi trabalhar na Globo. O primeiro cara que narrou, tendo o Casagrande como comentarista, fui eu lá na ESPN Brasil ainda. Que honra, abraços aí pro Luiz Alberto. Ô Milton Leite, lá na ESPN você fez grandes jogos, Libertadores, fez alguns campeonatos europeus. Você lembra um jogo marcante que você fez lá na ESPN, que lhe marcou muito, um jogo? Caramba, ESPN, já faz 15 anos que eu saí de lá. Outro dia, eu vi um vídeo seu narrando a final da Libertadores, se não me engano, Palmeiras. Foi, 99, foi. Na verdade, eu fiz Libertadores em 92, não, 94. Na ESPN nós fizemos uma Libertadores, na TV Jovem Pan nós fizemos uma Libertadores, eu não lembro se foi 94 ou 95. Mas a gente fez uma Libertadores, foi a primeira vez que eu transmiti o jogo de Libertadores, foi ainda na TV Jovem Pan. Mas na ESPN, eu fiz os meus primeiros grandes eventos. A primeira Copa do Mundo que eu transmiti foi a Copa de 98, foi ainda na ESPN. Eu fiz todos os jogos do Brasil naquela Copa, fiz a final, enfim, foi um evento maravilhoso. Então, se eu fosse destacar, talvez seja na ESPN o meu melhor momento, tenha sido aquela Copa do Mundo, que foi a única que eu fiz lá, né? Porque depois, em 2002, eu ainda estava lá, mas a ESPN não transmitiu a Copa. E fiz também um negócio que é muito marcante na minha carreira, que foi a Olimpíada da Austrália em 2000, né? Que também foi a primeira Olimpíada que a ESPN transmitiu. Eu fiz lá na ESPN a de 2000 e fiz também a de 2004 em Atenas, porque depois eu saí da ESPN no final de 2004. Mas se eu fosse destacar alguma coisa, seriam esses 2 eventos. Eu fiz a
tem essa final da Libertadores, eu fiz um monte de final de Campeonato Paulista, fiz Campeonato Carioca, que na época a ESPN também transmitia, enfim, fiz muita coisa legal. E além, mais do que isso, mais do que ter transmitido coisas legais, eu tenho muitos amigos, né, que eu cultivei daquela época ainda, e que são meus amigos até hoje. Outro dia eu estava assistindo, na ESPN estava passando a reprise sua, você estava narrando lá o Campeonato Paulista, eu acompanhei, achei bastante legal. Agora conta pra gente, Milton, a sua experiência na sua primeira Copa do Mundo, como foi para você fazer a primeira Copa do Mundo, um grande evento do futebol. Fala pra gente como foi essa experiência. Foi incrível, né? Porque assim como todo jogador de futebol quer ir para a seleção e quer disputar uma Copa do Mundo, quem trabalha com esportes quer ir para a Olimpíada, quer ir para a Copa do Mundo, enfim. É óbvio que se você trabalha com futebol aqui no Brasil, você narra futebol aqui, óbvio que você quer ir narrar numa Copa do Mundo, né? Então foi muito empolgante, né? Porque a ESPN na época, ela tinha uma equipe muito jovem, né? Eram garotos, né? Pessoal de 22, 23 anos, pessoal da retaguarda, os editores, o pessoal de apoio, né? Era todo mundo muito jovem, né? Então havia um entusiasmo, né, de todo mundo, havia uma energia muito grande. Foi uma Copa do Mundo muito legal, porque a gente fez muito bem aquela Copa. A gente fazia os jogos e lá, o Linha de Passe, que hoje todo mundo assiste às noites de segunda-feira, ele começa na Copa do Mundo da França, né? O início do Linha de Passe é na Copa da França, embora ele nem chamasse Linha de Passe, ele só vai ser chamado Linha de Passe depois da Copa. Eu não vou lembrar agora como é que era o nome do programa, mas ele tinha um outro nome, mas ele era diário, né? E para ele entrar num horário legal aqui no Brasil, a França, na época da Copa do Mundo, estava 5 horas à frente. E a ideia do Zé Trajano, que era o diretor na época, era que o programa entrasse às 9 da noite aqui no Brasil. Depois das partidas, né? Porque o último jogo, lá se não me engano era às 5 da tarde, aqui no Brasil era às 5 da tarde, devia entrar lá o último jogo, 9 da noite, enfim. Ele acabava aqui no Brasil já perto da meia-noite. Então a gente fazia o programa depois dos últimos jogos, né? Então o programa ele entrava aqui no Brasil 9 da noite, 10 da noite, e pra gente lá na França eram 2 da manhã. Então depois que acabava a rodada a gente esperava até as 2 da manhã para poder entrar com o programa que aqui no Brasil entrava às 9 da noite, né? Então, e foi muito legal, porque a gente viajava atrás dos jogos do Brasil, eles alugaram um aviãozinho, era um bimotor, né? Para a gente fazer jogos fora de Paris, então a gente ia fazer o jogo, o avião estava esperando, a gente já voltava e fazia o programa lá em Paris. Naquela época a gente tinha Tostão, tinha Paulo César Vasconcelos estava lá, o Reale Júnior, que era correspondente da Jovem Pan lá em Paris, ele trabalhou naquela Copa com a gente. A gente entrevistou Sebastião Salgado, a gente levou no programa, né, o Chico Buarque de Holanda, que estava lá em Paris naquela época, enfim. Foi uma experiência incrível. A Copa da França é uma das um dos eventos mais legais que eu fiz, até por ter sido o primeiro, né? Havia toda uma empolgação. E eu saí, inclusive, do rádio da Jovem Pan no final de 97, exatamente porque eu queria trabalhar na Copa do Mundo no ano seguinte. Eu tinha medo de que o fato de eu ainda estar na rádio, né, pudesse prejudicar a minha ida à Copa do Mundo em 98. Foi por isso que em final de 97 eu resolvi sair da rádio, ficar só na ESPN, para poder me dedicar exclusivamente à transmissão da Copa do Mundo. Muito bacana, Milton. Tem uma pergunta aqui interessante do Charlie Tavares. Ele está perguntando assim, Milton, você lembra de quantos países diferentes você esteve a trabalho? Muitos, hein, Milton? Muitos mesmo. Sabe que outro dia até tentei fazer essa conta, eu já viajei, acho que se não me engano, para 35 países diferentes. Não todos a trabalho, tem alguns que eu só fui a passeio, mas a grande maioria que eu fui foi, eu diria assim, se eu fosse fazer um cálculo, aí, talvez uns 25 países eu tenha ido a trabalho. E ainda falando em Copas, você viajou muito na Copa aqui no Brasil em 2014, né? Outro dia você estava um dia lá um exemplo, estava um dia no Rio Grande do Sul, aí outro dia você está no Nordeste. Conta pra gente como é que foi essa loucura dessa Copa do Mundo 2014, que pra mim foi uma das melhores Copas que eu vi, tirando a parte do 7-1. Na verdade foi muito legal a Copa aqui no Brasil, e nem foi a Copa que eu mais viajei, né? Porque na verdade eu me lembro da Copa da África do Sul em 2010, foi uma Copa que eu viajei muito mais, né? Eu fiz muito mais jogos nos estádios. Naquela Copa eu fiz, acho que eu transmiti, se não me engano, 23 jogos, e acho que 18 no estádio. Eu fui a todas as sedes da Copa do Mundo da África do Sul, todas as cidades que foram sede eu fui. E nem viajei muito mais do que viajei aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil, o que tem de mais interessante, né,
é o fato de que você faz um jogo e o torcedor que está ali é brasileiro, né? Você conversa com as pessoas. É diferente de você fazer um jogo na África do Sul, ou na Alemanha, como eu fui, ou na França, na Copa da França, porque quando você sai do jogo, se tem aquela meia dúzia de brasileiros, se é um jogo do Brasil, você até... Mas aqui não, aqui você vê a reação do Brasil, né? Dos brasileiros saindo do jogo, entrando no jogo, enfim. Você estar no seu país durante uma Copa do Mundo é muito mais interessante, né? Mas nem foi a Copa que eu mais viajei, mas eu me lembro de eu ter feito assim, eu fiz o jogo de abertura, que foi aqui em São Paulo, no dia seguinte nós pegamos o avião, já no outro dia a gente estava em Manaus, nós transmitimos um jogo em Manaus, aí eu voltei para Belo Horizonte, enfim, a gente rodou bem o Brasil naquela Copa. Você narrou muitos jogos marcantes, muitos jogos que foi cheio de gols, mas o jogo que você fez, como eu me lembro, na Copa do Mundo 2010, Gana e Uruguai, foi loucura aquele jogo, hein, Milton? É um dos mais incríveis da minha carreira, aquele jogo lá, que é um jogo que o Soares, né, comete um pênalti, ele põe a mão na bola, né, que seria o gol da classificação de Gana para a semifinal da Copa, que nunca aconteceu com o time africano. E aí o cara desperdiça o pênalti, né? Enfim, foi muito legal. Eu considero esse um dos jogos mais incríveis que eu já transmiti assim, em termos de emoção, né? Porque tudo que aconteceu naquela parte final do jogo até a classificação do Uruguai foi inacreditável. Foi bacana. E você teve a honra também de transmitir a final, onde a Espanha foi campeã em cima da Holanda. Milton, vamos falar agora sobre sua chegada no Sport TV. Como é que você chegou no Sport TV? Quando você teve esse convite de entrar nos maiores canais de esportes aqui do Brasil? Na verdade, eu saí da ESPN no final de 2004, né, quando o meu contrato estava terminando. Eu resolvi que estava na hora de eu dar uma mudada na minha carreira. Eu tinha até uma proposta para continuar na ESPN, enfim, eles tinham me feito uma proposta para continuar lá. Mas eu achei que eu já estava 10 anos, eu fiquei exatamente 10 anos na ESPN, né? Eu entrei lá no começo do 2005, meu contrato venceu no começo de 95, meu contrato venceu em 2005, comecinho de 2005. 2005 eu já não trabalhei porque eu estava em férias, né? Mas ainda em janeiro de 2005 meu contrato estava em vigor. E quando foi chegando o final daquele ano, né, o final daquele segundo semestre de 2004, a gente tinha feito uma Olimpíada na Grécia em 2004, que já tinha sido um evento não tão bom, porque a ESPN já estava cortando, já estava assim... O investimento já não era tão bom, né? Tanto que a gente foi para a Grécia, para Atenas e tal, mas a gente transmitiu muito pouca coisa nos estádios, nos ginásios, a gente fez muito off-tube lá na Grécia. Então eu cheguei à conclusão que eu deveria dar uma mudada na minha carreira e tinha a pretensão, inclusive, de tentar a TV aberta, né? Que eu ainda não tinha experiência. E aí em 2004, no final de 2004, eu comuniquei à ESPN que eu não ia renovar o meu contrato. E eu tinha contato já com o pessoal da Globo, eu tinha feito um Mundial de Basquete em 2002 pela ESPN em Indianápolis, nos Estados Unidos. E lá eu fiquei conhecendo um pessoal de direção do esporte naquela época, que pessoal que nem está mais na casa, né, mas que naquela época estava. E comecei a ter contato com eles, a gente conversava muito e tal, e quando eu saí da ESPN no final de 2004, eu resolvi procurar por eles, para saber se havia alguma possibilidade de conversar sobre o Sport TV e a TV Globo. E foi daí que começou a conversa, a gente começou a conversar, tanto que eu saio da ESPN, meus últimos jogos lá são em dezembro de 2004, e eu só assino com o Grupo Globo em 1º de abril de 2005, né? A gente levou todo esse tempo se ajeitando, conversando, enfim. Então eu vou para lá no comecinho de abril de 2005 é que eu começo lá, fiz 10 anos de 15 anos de casa agora no comecinho de abril. Você já tinha narrado Olimpíadas na ESPN, mas na Olimpíada do Rio você teve eu achei muito marcante para mim em relação ao seu trabalho, que você narrou o ouro inédito do futebol, né, que eu achei muito boa a sua narração, que você falou gol de ouro no gol do Neymar de pênalti. Conta pra gente como foi a emoção de fazer essa final olímpica do futebol, esse ouro inédito, narrar esse ouro inédito, e também narrar uma Olimpíada em casa. É um dos grandes eventos do mundo, eu acho até que é até maior do que a Copa do Mundo, porque engloba vários esportes. Eu particularmente gosto mais até de Olimpíada do que de Copa do Mundo, exatamente porque eu sou um apaixonado por esportes, não só por futebol, eu gosto de muita coisa, tanto que eu pratiquei vários esportes diferentes quando era garoto. Foi muito bom ter feito aqui no Brasil, porque eu consegui fazer algumas coisas que ficaram muito marcadas, né? Por exemplo, eu fiz não só o ouro inédito do futebol, mas eu fiz a medalha de ouro do salto com vara, do Thiago Braz, que também o Brasil ninguém imaginava que ele ia ganhar, ele acabou ganhando aquela medalha de ouro, eu estava lá naquele dia transmitindo.
Desde 2012, praticamente todas as sessões de natação das Olimpíadas sou eu que faço. Então, na verdade, assim, em 2008 eu fiz uma parte do programa de natação, foi quando eu narrei a medalha de ouro do César Cielo, lá em Pequim, 2008, que é uma medalha inédita de ouro até hoje da natação, né? Em 2012 eu fiz o programa inteiro, em 2016 eu também fiz o programa inteiro, né? Então eu tive a felicidade de narrar também na Inglaterra, em 2012, o ouro do Phelps, a medalha de ouro do Phelps, quando ele passa a ser o maior medalhista da história dos Jogos Olímpicos, aquela prova eu narrei. Eu fiz, tanto em Pequim como em Londres, depois no Rio, provas do Bolt, né? Não fiz todas, mas fiz alguns ouros do Bolt, que é talvez um dos maiores atletas de todos os tempos. E o fato de você estar em casa, de você estar no Brasil, né? De você encontrar as pessoas no dia seguinte. Até porque eu fiquei num hotel no Rio de Janeiro, onde eu encontrava monstros ali todo dia, né? Porque eu encontrei, por exemplo, a Nádia Comaneci da ginástica, ela veio para comentar aqui no Brasil, ela estava no mesmo hotel que eu. Enfim, vários atletas veteranos que estavam aqui como comentaristas ou observando os jogos estavam no Rio, então você encontrava essa gente quase todo dia, né? Então a experiência dos Jogos do Rio de Janeiro foi também, além de ser uma experiência olímpica marcante, porque a Olimpíada é sempre muito forte, né? Ainda o fato de você estar em casa e estar convivendo com tudo isso, né? E dentro desses anos que você tem narrando Olimpíadas, qual foi o esporte que você achou mais estranho de narrar? Mais estranho não, mais difícil de narrar? Na verdade, assim, eu já narrei, tem alguns esportes que eu tenho dificuldades, que não sou um profundo conhecedor, mas e que acabei até nessas últimas 2 ou 3 edições de Jogos Olímpicos, acabei até não fazendo. Mas sobretudo as lutas, né? Eu tenho muita dificuldade de fazer judô, de fazer karatê, enfim, taekwondo, essas coisas. Embora já tenha até narrado em Jogos Olímpicos essas coisas, mas eu acho que desses esportes que eu faço, são os que eu tenho mais dificuldade para fazer. Em geral, fazer vôlei, fazer basquete, fazer natação, fazer futebol, são esportes que você, atletismo, né? Esportes que eu pelo menos, que gosto muito, acompanho de perto. Eu sei mais ou menos quem são as pessoas, eu sei como é que são as provas, enfim. O judô, taekwondo, o karatê são esportes muito específicos e é muito difícil você visualizar exatamente o que aconteceu numa determinada troca de golpes. Por isso que eu admiro muito o nosso Sérgio Maurício, narrador do Sport TV, que narra com brilhantismo tudo isso, né? Todas essas provas de lutas marciais que, para mim, são muito difíceis. Vou passar aqui pela galera, Milton, que eles estão mandando muita mensagem para você. O Marquinhos está dizendo que você é um rapaz abençoado, admira muito o seu trabalho e está desejando sucesso. A Josi, ela está dizendo saudades, Milton, abraço e se cuida, é sua fã. O Fagundes está dizendo aqui que lembra muito das suas narrações. A Neide está colocando vários corações para você. O Márcio diz que você é um narrador muito engraçado. O Sabiá, o nome do rapaz aqui, tá dizendo que esse cara é meu ídolo, não tem jeito. A voz da felicidade. Clara Leite é minha filha. Ela tá acompanhando aqui. Outro dia eu vi uma foto achei muito linda a foto da sua netinha acompanhando a sua live no tablet com Casagrande. Foi muito linda aquela foto, muito bacana. Ô Milton, diga. Pode falar, tem dois netinhos? Eu tenho 2 netos. Tem o Ângelo, que já vai fazer 6 anos agora, dia 1º de junho. E o ano passado, que é filho da Clara, que está aí assistindo, a minha neta Serena, que fez 10 meses ontem e vai fazer 1 ano agora em julho também. São 2 netos. Que beleza, Milton, que beleza. Você disse que chegou no Sport TV com a pretensão de narrar na TV aberta. E você teve a sua estreia na TV aberta em 2010, mais precisamente em 19 de setembro, no jogo internacional e Vasco no Beira-Rio. Conta pra gente, Milton, como foi esse dia, como foi essa narração? Era a realização de um sonho? Sem dúvida. Se você imaginar que a TV Globo é a 4ª maior rede de televisão do planeta, né? E você ter a chance de narrar futebol, que é o esporte que mexe com milhões de pessoas no Brasil, na TV Globo, sem dúvida foi incrível. Eu, na verdade, em 2010, nós tínhamos ido para a Copa do Mundo, né, da África do Sul, e logo depois daquela Copa, o Brasil fez amistosos em Londres, se não me engano. O Brasil fez 2 amistosos em Londres. E naquela época o Sport TV e a Globo mandavam equipes completas para transmitir os jogos nos locais desses amistosos da seleção brasileira. Eu fui a Londres para transmitir jogo da seleção brasileira lá.
E lá em Londres, o diretor de esportes da Globo na época, que era o Luiz Fernando Lima, ele uma noite me chamou lá depois do jantar e me comunicou. Ele falou, olha, a partir de agora, desse final de ano, de 2010, nós vamos começar a usar você também no futebol da Globo. E dali para aquela até a primeira escala foi aquela coisa de ficar ansioso esperando essa escala. E foi muito bom, né? Porque eu fiz o primeiro jogo lá em Porto Alegre, que foi um jogo que a TV Globo em geral ela faz 2 transmissões, ela faz uma para o Rio e outra para São Paulo. E aí as outras afiliadas dos outros estados escolhem qual jogo ela quer transmitir, né? E eu fui fazer esse jogo que era para o Rio de Janeiro, que era o Vasco, Internacional e Vasco. Você imagina, meu primeiro jogo na Globo, e o comentarista foi o Falcão, né? Que na época também era comentarista da Globo. Então foi um sonho, foi espetacular, né? E pouco depois eu fiz um jogo aí para a rede aqui em São Paulo, para o pessoal aqui de São Paulo, que foi um clássico, né? Foi um Corinthians e São Paulo, no Morumbi, com o Casagrande, né? Foi o meu reencontro com o Casagrande depois de a gente ter começado praticamente juntos lá na ESPN. Então foi maravilhoso, né? 2010, 2011, até o final, acho que até 2012, comecei em 2013, eu ainda transmiti futebol na Globo, depois eles acharam que era melhor separar, ficar só Sport TV e Globo e tal, e voltei a fazer futebol na Globo só no ano passado. Se eu não estou enganado, Milton, você fazia alguns eventos esportivos pela manhã na Globo, lá por volta de 2007, 2008, ou estou enganado? Nossa, tá certo. Eu comecei na Globo em abril de 2005 e já em 2006 eu comecei a fazer eventos no Esporte Espetacular, aqueles eventos que tem de manhã no domingo, né? Aliás, o primeiro evento que eu fiz, curiosamente, né, como Porto Alegre tem uma ligação aí com a minha carreira. Meu primeiro jogo de futebol na Globo foi em Porto Alegre, esse Inter e Vasco que você citou aí. E em 2006, se a memória não me trai, não, acho que foi 2006 mesmo, eu fiz o Grêmio Náutico União, que é um clube de remo de Porto Alegre. Estava no seu centenário, o ano do seu centenário, né? E eles fizeram uma prova internacional que foi mostrada no Esporte Espetacular no domingo. E tinha lá seleções do Brasil, seleções da Argentina, do Uruguai, enfim, os principais remadores aqui da América Latina estavam lá. E foi a minha primeira escala na Globo, né? Porque antes eu não fazia futebol, a minha primeira escala na Globo foi exatamente lá em Porto Alegre, no centenário do Grêmio Náutico União, lá em Porto Alegre. Então, e a partir dali eu fiz durante muito tempo. Quase todo domingo eu fazia um evento no Esporte Espetacular, fiz modalidades das mais diferentes nesses eventos de domingo. Eu comecei a lhe acompanhar, eu sabia que você era narrador, por essa volta aí, 2007, 2008, mas ficou muito marcado para mim, foi depois de 2009, o jogo que ficou muito marcado para mim foi aquele que você fez no Maracanã, Flamengo e Santos, que o Ganso perde 2 pênaltis, o Adriano faz um gol de cabeça, dali eu comecei a acompanhar essas transmissões, daí eu me tornei um grande fã seu. Outra transmissão, outro evento que você fez na Globo, que eu gostei bastante, foi a Champions League de 2011. Você teve a honra de narrar a semifinal entre Barcelona e Real Madrid, e narrou a final em loco, lá em Londres, se eu não me engano, Barcelona e Manchester United. Conta pra gente, Milton, essa experiência de narrar a Champions League, é top, né? É muito top, ainda mais do jeito que foi, né? Porque a semifinal daquele ano foi Real Madrid e Barcelona, né? Foram 2 jogos entre Real Madrid e Barcelona. Eu transmiti os 2 na Globo. O Barcelona, inclusive, ganhou o primeiro jogo por 2-0 e praticamente matou já, porque o jogo de volta era em Barcelona, né? E os 2 jogos, Real e Barcelona, nós transmitimos na Globo aqui do Brasil ainda, fazendo off-tour. E quem comentou os jogos comigo na Globo foi o Ronaldo, né? Fenômeno, que tinha jogado nos 2 times. Então, o Ronaldo foi o comentarista, ele tinha encerrado a carreira pouco antes no Corinthians e tal, e foi ele o comentarista desses 2 jogos. E aí, nós fomos para a final, eu fui com o Arnaldo César Coelho e com o Caio Ribeiro, a gente foi a Londres para fazer a final do Barcelona contra o United, que também foi um jogaço, né? O Barcelona ganhou lá e foi no estádio de Wembley, em Londres, o jogo. E o Barcelona foi campeão naquela temporada, o Messi inclusive fez gol na final, enfim. Foi incrível, né? Você poder transmitir uma final de Champions no local, um jogo desse, né? Manchester e Barcelona, na Globo, foi realmente um momento sensacional. Foi bacana, eu curti. Deixa eu passar aqui pela galera, o Gonçalo está acompanhando de Portugal a live, o Cleiton está por aqui, o Leandro também, o Cris também está por aqui. A galera segue em peso por aqui. O Regis, ele está perguntando uma coisa curiosa, Milton. Ele quer saber qual é o estádio melhor para se narrar aqui no Brasil.
Essa é uma pergunta difícil. Tem muito estádio bom de narrar jogo aqui no Brasil, principalmente depois que a gente teve a construção desses estádios, alguns para a Copa do Mundo, outros não, né? Como por exemplo do Palmeiras, do Grêmio, enfim. São todos estádios hoje muito melhores do que eram antigamente para a gente transmitir jogo. Aqui em São Paulo, tanto o novo do Corinthians quanto do Palmeiras são muito bons para transmitir jogo, para você ver o jogo, para a entrada, você tem uma entrada separada, que você não se mistura com torcida, você não corre risco nenhum. O do São Paulo, embora seja um estádio um pouco mais antigo, mas é um estádio bom também, porque a cabine do estádio de São Paulo é a mais confortável de todos, porque ela tem inclusive banheiro dentro da cabine, enfim, você não precisa sair para nada. Agora, pelo Brasil inteiro a gente tem estádios incríveis hoje, né? O estádio do Inter é muito bom, o estádio do Grêmio é muito bom, fora daqui o Maracanã ficou bom depois da reforma, até o Engenhão no Rio é bom, porque ele tem uma visão muito legal do campo e tal. Enfim, se eu for listar aqui, a Fonte Nova é um estádio que eu gosto muito. O Mineirão, por exemplo, depois da reforma para a Copa do Mundo, ele ficou pior do que ele era antes para a gente transmitir Copa, né, para o jogo, né, porque agora a gente fica numa cabine que é lá no teto do estádio, para você enxergar os jogadorzinhos lá é muito difícil. Mas enfim, a gente tem estádios hoje, o fato de a gente ter tido a Copa do Mundo aqui no Brasil deu uma melhorada grande, e além disso ainda vieram outros que não estavam na Copa do Mundo, mas que são ótimos estádios. E aí o do Grêmio e do Palmeiras, por exemplo. Você falou aí do Mineirão, a cabine é bem aqui do lado, da Globo do Sport TV do Mineirão, bem aqui do lado. E por coincidência, eu estava passando a final da Copa do Brasil 2017, que você narrou lá, Cruzeiro, Flamengo, o Cruzeiro foi até campeão. Agora, Milton, recentemente você ganhou um programa, o Grande Círculo, que eu curto bastante, um programa muito interessante de entrevistas. Você tinha muita vontade de fazer esse tipo de programa no Sport TV? Eu tinha, porque eu sempre gostei muito de programa de entrevista, era uma coisa que eu achava que fazia falta no canal, né? O canal não tinha um programa de entrevistas desse tipo, né? E eu já tinha apresentado um projeto para o Sport TV pouco depois da Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu tinha apresentado um projeto para a gente fazer entrevistas, não seria basicamente um programa de estúdio, como a gente faz agora, porque não sei se as pessoas vão lembrar, mas a final da Copa do Mundo aqui do Brasil eu não transmiti. Eu fiz uma das semifinais, e como eu estava fora do final de semana da final da Copa, eles conseguiram uma entrevista exclusiva com o Beckenbauer, só que o Beckenbauer não podia ver o Brasil, ele mora na Áustria, né, em Salzburg, que é bem ali no sul da Alemanha, pertinho de Munique, na Alemanha. E eles resolveram me mandar para lá para fazer uma entrevista com o Beckenbauer, que entraria exatamente antes da final da Copa, até porque a Alemanha estava na final e tinha ganhado do Brasil de 7-1, enfim. Então, na verdade, eu fui para a Alemanha, eu embarquei aqui, eu fiz o jogo da semifinal da Copa na quinta-feira, na noite da sexta eu embarquei aqui, cheguei na Áustria na manhã do sábado, na tarde, final da tarde do sábado, véspera da final da Copa do Mundo, eu entrevistei o Beckenbauer, a entrevista foi gerada, ela foi ao ar ainda no domingo, antes da final da Copa do Mundo, tanto que no domingo à noite eu estou de volta já para o Brasil, estou voltando para o Brasil. Eu vi uma boa parte da final da Copa no avião, que eles tinham internet, eles tinham transmissão ao vivo da final, acabei vendo no avião a final da Copa, a Alemanha contra a Argentina. E quando eu voltei ao Brasil, eu sugeri à direção do Sport TV que a gente fizesse um programa de entrevistas aproveitando essas viagens que a gente faz, na época fazia mais do que hoje, mas que a gente faz. Por exemplo, você vai fazer amistosos da seleção brasileira, a seleção brasileira joga em países variados. Eu me lembro que uma vez eu fui transmitir um jogo do Brasil contra a Turquia, em Istambul, na Turquia, e de lá nós fomos a Viena, onde o Brasil jogou contra a Itália, se não me engano, não foi contra nós, foi contra alguém, ou algo diferente assim. E a gente ficou 5 dias praticamente em Viena. Ou seja, o que eu sugeri naquela época para o Sport TV é o seguinte, a gente aproveita essas viagens internacionais, esses intervalos entre um jogo e outro, e escolhe personagens daquele país que estejam ali, você faz 3, 4, 5 entrevistas, traz e edita e vai botando isso no ar. Essa tinha sido a minha proposta. Na época acabou não rolando e tal, mas aí quando a gente teve a troca de direção agora, quando houve essa união do Grupo Globo aí, que hoje é tudo uma coisa só, uma redação só, né, o Sport TV, Globo, Globoesporte.com e tal, aí eles retomaram a ideia de ter um programa de entrevistas e foi aí que surgiu o Grande Círculo e o convite para que eu apresentasse. Eu sempre gostei muito de programa de entrevista, eu acho até que faço direitinho, eu acho que eu tenho uma certa capacidade de comandar um programa assim, então fiquei muito feliz e a gente está muito feliz, né, porque os resultados do programa têm sido muito bons, embora a gente esteja fora do ar desde que começou a pandemia, porque não dá para você juntar tanta gente para gravar os programas, né, já que ele é feito em estúdio.
Realmente o programa é muito bom, Milton. Você tem muito talento para isso. Não seja modesto. Você tem muito talento para isso. E são grandes entrevistas. A entrevista que me marcou muito foi a do Galvão Bueno, porque eu sou muito fã do Galvão Bueno. E também eu achei muito boa a do André Sanches. O André Sanches é sempre polêmico, ele não tem medo de falar. E vocês exploraram bem o André Sanches. Eu gostei muito dessas duas entrevistas. Agora, qual é o maior desafio que tem nenhum programa de entrevistas? Não entendi, deu uma picotada. O maior desafio que você tem, que você vê, nenhum programa de entrevistas, de fazer um programa de entrevistas. Olha, o programa que pelo menos tem sido a nossa mentalidade lá para fazer o Grande Círculo, é você fazer um programa em que você tente tirar dos entrevistados coisas que eles ainda não falaram. Né? Se ele vier repetir tudo que ele já falou em outros programas ou entrevistas, não tem o menor sentido. E nós temos dado muita sorte, primeiro porque a gente escolhe muito bem os personagens. Porque como é um programa só por mês, então você tem que dar um tiro certo, né? Tem que ser sempre um personagem bom. E a gente tem feito também, assim, reunido bancadas, né, para fazer as entrevistas, que sejam pessoas que tenham conteúdo, pessoas que venham ali para tentar tirar efetivamente o máximo do entrevistado, né? E acho que a gente tem conseguido. A gente tem feito programas muito bons. Eu lembraria que esse do André Sanches ficou muito bom. A gente fez um com o Luxemburgo, que ficou muito bom. A gente fez um com o Paulo César Tinga, o jogador que jogou no Inter, jogou no Grêmio, enfim. Foi uma entrevista maravilhosa, né? Sobretudo porque a gente levou ela para outro lado, não só o futebol, mas sobretudo a questão do racismo, do envolvimento dos jogadores com isso e tal. Enfim, a gente tem feito programas bem legais. A gente tinha programado exatamente para o mês em que parou tudo, que era março, né? Em março a gente ia gravar com a Laís, a ginástica, né? Que ficou tetraplégica e tal. Já estava tudo certo, na véspera a gente acabou cancelando. E a gente espera voltar o mais breve possível com o programa, né? Porque o último que a gente gravou foi em fevereiro. A gente fez janeiro, fez fevereiro. E o de março a gente já não conseguiu gravar, porque já foi, a gravação estava marcada exatamente para aquela semana. Era do dia 16, se não me engano, 16 ou 17 de março que a gente ia gravar o programa, que ele entraria no último sábado daquele mês. Mas foi exatamente a semana que já começou a se cogitar aqui no Brasil de parar tudo, tanto que o final de semana seguinte, né? Foi o último final de semana que teve futebol no Brasil. Depois que eu soube que essa entrevistada, agora estou ansioso para a volta do programa, que eu quero ver essa entrevista. Milton, como é que é ser conhecido entre os jovens através do PES? É bom, na verdade o videogame eu gravo desde... Meu primeiro videogame foi em 90... O primeiro que saiu com a minha voz foi o FIFA 99, né, que eu gravei no final de 98. Eu gravei várias edições até 2006, o último jogo que saiu com a minha voz lá em 2006, e voltei agora uns 3, 4 anos aí com o PES, né? É legal, é muito legal, porque assim, é um público, pelo menos no começo, né? Ele era muito diferente do público que me via na televisão. Então eu estava explorando um novo caminho ali, né? Porque naquela época ainda a TV a cabo era uma coisa que estava iniciando. Eu fui convidado para gravar o primeiro FIFA logo depois da Copa do Mundo da França, em 98, que a TV por assinatura também era uma coisa recente, né? O Sport TV, se não me engano, é de 94, a ESPN é de 95, a ESPN Brasil, né? Então os canais por assinatura, e a gente que trabalhava em canal por assinatura, principalmente na ESPN, que naquela época ainda nem estava nos pacotes mais populares, ela só estava nos pacotes mais altos e tal, a gente não era muito conhecido. Então o fato de que muita gente começou a me conhecer primeiro no videogame, para depois fazer a ligação, esse é o cara da televisão e tal, então me proporcionou ali um público diferente, e efetivamente um público jovem, né, garotada, que talvez não me conhecesse antes e tal. Então para mim é muito interessante caminhar nesses dois meios aí, né, porque hoje até eu já sou um cara mais conhecido, mas mesmo assim ainda tem muita gente que me conhece através do videogame para depois fazer a ligação com o cara da televisão. Eu tenho amigos que gostam de futebol, mas não são muito ligados à questão de narradores em geral. Aí eles me conheceram através do PES, né? Agora quando você aparece na televisão, é o Milton Leite, aquele cara lá do PES. Um exemplo que eu dou para você aqui. Ô Milton, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Foi muito marcante para você a final da Copa da Rússia. Conta como foi aquela Copa, que tinha uns funcionários meio estranho com o Brasil. Às vezes tinha programa lá de madrugada e no Brasil era de noite. Como é que foi lá a Copa da Rússia?
Foi uma experiência incrível também, porque a Rússia é um país muito diferente, né? Um país muito diferente culturalmente, é um país muito bonito, né? E sobretudo para a minha geração, porque a minha geração, né, os mais velhos, a gente cresceu sempre com aquela coisa da União Soviética, da cortina de ferro, era uma coisa que era meio intransponível, que a gente não tinha nem muita informação sobre o que acontecia lá. E de repente você ir para um país e você encontra um país moderno, um país de uma cultura muito interessante, um país de cidades muito bonitas, de gente muito interessante. Então a experiência de ter estado na Rússia, eu fui 2 vezes para lá, né, porque eu fui um ano antes para transmitir a Copa das Confederações, e aí passamos mais de um mês lá na Copa da Rússia, né? Então foi muito legal, foi muito impressionante, né, ver como o país é bonito e como o país é diferente. E foi uma experiência, mais uma vez, bacana de ter uma final inédita, de quase ter um campeão inédito, porque a Croácia estava disputando com a França e a Croácia nunca tinha sido campeã. E curiosamente, nos mundiais anteriores que eu tinha feito a final, países inéditos tinham sido campeões, né? Porque eu fiz a Copa de 98 na França, uma França que nunca tinha vencido, e fiz a Copa de 2010 na Espanha, a Espanha que também nunca tinha vencido. Então quase seria um terceiro inédito ali. E foi uma final espetacular, com 6 gols, enfim. Então foi um jogo incrível e a experiência da Rússia foi realmente muito marcante. E você fez um jogo top, que foi Portugal e Espanha, 3-3, um show do Cristiano Ronaldo. Agora, Milton, não sei se você se lembra, mas teve um jogo Vasco e São Paulo, em São Januário, que foi muito engraçado um lance que o jogador do Vasco, eu acho que era o Jefferson, ficou de frente pro gol, o gol limpo, aí você fala assim, olha o Jefferson, o gol tá limpo, e agora, o que eu faço com a bola? Foi muito engraçado aquele lance, muito engraçado. Eu puxei esse assunto para falar dos seus bordões. Os seus bordões, a batida, o que eu faço com a bola, enfim, surgiu naturalmente? Na verdade, eu quando virei narrador de esportes e tal, eu nunca me preocupei com isso, né? Se ia ter bordão, se não ia, se era... Enfim. Tanto que a maioria dos bordões que eu uso nem foram criados por mim, né? Foram coisas que eu fui pegando de outras pessoas e tal, e não tenho o menor problema em falar isso, as pessoas sabem que eu peguei delas e tal. Eram coisas que ou eu já falava com pessoas do meu círculo, ou pessoas do meu círculo falavam e eu acabei pegando, né? Isso surgiu no começo dos anos 2000, eu estava na ESPN ainda, quando eu usei uma expressão dessas, né, dessas que eu uso hoje, e usei porque eu já usava, né, no grupo que a gente frequentava, nos meus amigos e tal. E quando eu usei, de repente ela entrou no meio da transmissão e eu percebi que as pessoas gostaram, e aquilo fez sucesso e teve repercussão, a partir dali eu passei bom, então isso aqui é legal, as pessoas gostam, vai ficar. E assim foram surgindo os outros, né? Eu nunca me preocupei, eu não fico em casa pensando, preciso criar um bordão novo, que preciso fazer. Nunca fiz isso. Os que estão aí surgiram porque já existiam na boca de alguém ou nas minhas rodas e tal. E quando entraram, fizeram sucesso e acabaram ficando. Então, e é uma coisa assim que funciona porque elas são naturais, porque eu não inventei nada, eu não pensei nisso, enfim. Assim como as brincadeiras que eu faço em transmissão. Elas só funcionam porque eu sou assim fora da transmissão. Porque sai naturalmente. Se eu fosse ficar em casa, não, hoje eu preciso fazer uma piada aqui, preciso inventar uma historinha, não ia funcionar, porque ia ficar falso, né? Então, normalmente, quando me perguntam, mas será que para ser bom narrador precisa ter bordão? Não, não precisa. Se você não está acostumado a fazer isso, não precisa. Você tem que ser bom fazendo outras coisas, sendo você mesmo, sobretudo, né? Outros bordões que eu acho muito engraçado o seu é quando o zagueiro, o jogador cai, né? Aí você fala, rapaz, fulano caiu, o juizão olhou pra ele e falou, segue o jogo. Tem vários, né? O povo que jogava no Corinthians. Tá ouvindo aí, Milton? Deu uma picotada, deu uma travada em você aí, mas é alguém que jogava no Corinthians, que eu não vou lembrar. Isso, o Bóvio, teve um lance que o Bóvio jogava no Corinthians, tava no meio da rua, aí ele pegou, chutou a bola e você falou, rapaz, ele pensou, agora me se consagro. O Bóvio nunca fez um gol hoje, foi muito engraçado. Esse foi o Bruno Otávio, não foi o Bóvio. Bruno Otávio, perdão, Bruno Otávio, foi muito engraçado. A galera te para na rua, Milton, e fala sobre esses bordões? Fala, é porque as pessoas mais falam. Sempre que me encontram, tem muita gente que vem e fala, você não é o que beleza, e tal. O cara esquece meu nome, mas o bordão ele não esquece. Sempre fala.
Eu vou agora passar aqui pela galera que deixou perguntas para você lá no direct. Teve muitas perguntas. Vou começar aqui pelo tio Arruda. Ele perguntou assim, ó, quando você percebeu que tinha se tornado uma grande figura na narração esportiva? Olha, na verdade a gente não percebe muito, né, quando isso acontece, qual é o momento que isso acontece, né? Na verdade, quando você começa a perceber que seu nome está repercutindo, que você ganha um prêmio aqui, você leva uma menção num jornal, um colunista cita você e tal, você percebe que o seu trabalho tem alguma relevância porque as pessoas estão te observando, né? Então eu acho que, na verdade, eu começo a perceber que eu tenho alguma relevância nesse meio a partir da Copa de 98, porque naquele mesmo ano, 98, eu ganho pela primeira vez um prêmio aqui em São Paulo, que é da Associação dos Cronistas Esportivos aqui do Estado de São Paulo, a CESP. Naquele ano eu ganhei como melhor narrador de TV fechada, foi a primeira vez que isso aconteceu, e eu nem era um cara tão conhecido. Então você percebe que o seu trabalho está começando a ser notado, que as pessoas estão te reconhecendo, enfim. Então se eu pudesse, eu diria que é isso, ali naquele final dos anos 90, começo dos anos 2000 ali, quando meu nome começa a ser percebido, né, pelas pessoas. Acho que é mais ou menos isso. Agora, Milton, vamos agora fazer um quadro que eu faço aqui, que é perguntas rápidas e respostas rápidas. Vamos lá. Um ídolo no esporte? Para responder rápido assim de sopetão é difícil. O ídolo no esporte? Eu diria, não sei, cara, é difícil. Eu vou botar aí o Usain Bolt, que eu narrei várias medalhas de ouro dele. Um esporte que você tem vontade de narrar ou saudade de narrar? Eu gostaria muito de voltar, faz muito tempo que eu não faço, né? Transmitir voleibol, eu sempre gostei muito de voleibol, joguei voleibol, enfim. Cheguei a transmitir até a final de Superliga na Globo, naquela época do Esporte Espetacular e tal. Mas já tem vários anos que eu não, acho que desde a Olimpíada de 2012 que eu não faço voleibol nem em Olimpíada, nem nesses torneios internos aqui, então eu gostaria de fazer voleibol de novo. E a última pergunta que eu preparei aqui para você. Se o Milton Leite não fosse jornalista, ele seria? Olha, se dependesse da minha vontade, eu seria escritor, né? Se eu tivesse talento, eu seria escritor. Milton Leite, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado por você ter participado com a gente dessa live. Gostei muito, porque eu sou muito seu fã. Creio que a galera também gostou muito, pediu muito você aqui. Obrigado por você contar as suas histórias, as suas experiências. Obrigado de verdade, que você continue sempre esse narrador brilhante que você é, e vida longa na vida, no meio da comunicação, enfim, muito obrigado, viu, Milton? Eu que agradeço muito a atenção de vocês todos aí, foi muito bom participar, bater bola, enfim, continue fazendo o trabalho que eu tenho acompanhado, aí você está cada vez melhor aí no seu perfil, tá bom? Abração. Valeu, Milton. Valeu.